E aí, galerinha? Olá! Segundo episódio do 86. O primeiro episódio foi bom. Foi muito bom. Já matou nossa preocupação se o anime era bom ou não. É. E já vi Espero que ele continue nesse ritmo, assim. Sim, Sabe? vá nessa pegada. É. Mas, assim, vocês viram no final do episódio de ontem só tecer elogios pro anime. Até agora, nada, nenhuma crítica a fazer. E, bom, é isso. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí alguma coisa sobre anime se vocês começaram a acompanhar com a gente, se vocês nunca tinham assistido, se vocês já assistiram, o que vocês acharam do primeiro episódio. Vale lembrar que os episódios de 86 estão saindo com um dia de antecedência para os membros. Se você quiser se tornar membro, você nos ajuda muito. E R$2,99, a gente agradece. Bom, acho que não tem muito o que acrescentar aqui. Não, acho que a gente pode ir pro episódio, que a gente falou bastante na última... Exato, né? falamos bastante. Então é isso, bora pro episódio. Será que ela podia fazer isso? Entrar em contato com ele fora de eu operação? não sei, eu acho que não. Ele não falou isso de bom grado, só pra você saber. Boas-vindas à base mais próxima do céu, você viu? Por isso, acho que é por isso que o esquadrão dele chama Spearhead, que é ponta de lança, que é o que vai na frente, sabe? Ah, São entendi. os primeiros a morrer. Faz sentido. Que cara de tédio. Será que essa nave que ele usa é de uma pessoa que já morreu? Pode ser. Ou as peças dela. Essa nave nesse robô. Eita, eu acho que ela não pode fazer isso. É. Nossa. Ele guarda um pedaço da nave de todas as pessoas que morreram. A hora que ele pegou aquilo ali, eu já saquei já. Eu imaginei que teria, sei lá, algum cemitério particular, sabe? Pra ele colocar essas coisas. Pra lugar bonito, né? É. Sexta operadora. Nossa, que é isso? Eles estão fazendo patrulha? Parece uma cidade fantasma. De fato. É contra essas coisas que eles lutam?
Isso não são animais, são máquinas também, né? Parece ser meio uns robozinhos, né? É. A trilha sonora de Sawano, ó. Você viu que ela deu uma ordem e o que ele falou pra eles foi diferente? Sim. Parecem as máquinas iguais às dele, só que melhores. É. Agora eu não entendi se eles estão lutando contra uma inteligência artificial ou se são outras pessoas, sabe? Aham, eu não consigo entender isso também. E da onde que tá vindo isso, sabe? É outro outra país, nação. é outra nação, sabe? Nossa. Olha essa trilha sonora, Jesus amado. Ah. Nossa! As máquinas podem ser mais modernas e mais fortes, mas eles têm mais, né? Experiência de combate. Então, por isso que eu fico me perguntando, são só máquinas? É, são pessoas. Aquela era grande. Uhum. Nossa, parece muito lata velha as máquinas deles, né? Aham. Você não viu que ele falou que eles nem tinham peça pra colocar na peça, Reposição. na reposição? Não, mas eu não digo só de falta de peça, mas modelo muito mais antigo, sabe? Sim. Ó, eles têm codinome. Nossa. Ai, minha playlist vai aumentar. Mas o pior é que eu já conheço a música. Eu já vi numa dessas compilação de música do Sawano, sabe? Tem. Nunca vi o você anime, mas eu conheço a música. Você que gosta das músicas dele, seria normal você já ouvir em algum momento. Ué, o que aconteceu? Ele percebeu alguma coisa. Ah, do céu. Nossa, vai ser difícil escapar disso, hein? Mas assim, até que ele tá sendo bem... Educado. É, Ele tá sendo um profissional, né? exato. Eu esperava que ele fosse um cuzão. Eu também achei que ele ia, sabe, massacrar ela. É, que ele não ia ouvir ela de jeito nenhum e foda-se ela, assim, entendeu? Mas, tipo assim, ela cometeu um erro que Uhum. acabou mostrando a posição deles e ele, tipo assim, não faça isso, que não sei o que tem, sabe? Meio que corrigiu de uma forma tranquila. Aham. Uou! Nossa! Isso porque a máquina dele é meio ferro velho, né? Imagina É. se fosse boa. Nossa! É, acho que é por isso que ele é conhecido como ceifador. É. Ah, não, acho que é por causa disso aí. Não, acho que não. Porque isso é uma... Acho que todas as máquinas têm isso, aparentemente. Na verdade, eu acho que Eu o acho que ele codinome. mata muita gente. Eu acho que o codinome dele é por causa dos operadores, né? Talvez. Ele tá fazendo tudo sozinho.
Agora, minha dúvida é, ela consegue enxergar o que tá acontecendo no campo de batalha? Ou ela só tem aquele... Então, a eu acho que localização deles, sabe? eu acho que é só aquilo lá mesmo. Eles estão batendo em retirada? Uhum. Mas eles eram muito mais. Né? Você viu o tanto de no céu? Uhum, sim. Mas aquilo lá eram os passarinhos, né? Na Terra, assim, a unidade terrestre, realmente, eles ainda eram muito mais, mas você viu o que eles fizeram. É, eu acho que ela só tem acesso a esse monitoramento, que deve ser por satélite, né? 観測機の推定位置を送信します。候補は3カ所。確認と制圧を。ハンドラー1、指向レーザーによるデータ送信。こちらの位置が特定される恐れがあります。 Ah, tá passando o que aconteceu. 行動のみにしてください。すみません。次の観測機が出てきます。引き続き位置の特定をお願いします。 Foi o ponto de vista dela dessa vez, né? O que É. aconteceu? 今から9年前我がサンマグノリア共和国は隣国のギアーデ帝国から前線 É outro É império. outro império. 奴らの自立式戦闘機械レギオンによる侵攻が開始されました São só máquinas mesmo, aparentemente, né? ギアーデ帝国はおそらくレギオンの暴走により4年前に滅びたと推定されておりこのことにより5万時間およそ6年弱の寿命が設定されたレギオン前期は約2年後には完全に停止することになりますよって侵入隊員である諸君には終戦までの2年間という限られた時間ではありませんが Entendi. しっかり責任を持って任務を全うしてもらいたいと願います Você não entendeu? 何しろ我が共和国が開発したジャガーノートはレギオンとは比べ物にならないほど優れた無人機でありまして戦地に Ele tá mentindo. E ela sabe. なんと一人の犠牲者も出していないの誰も死んでいないわけではありません。 Nossa, ela não se segurou. Uhum. 本日は実際にジャガーノートを指揮管制している現役のハンドラーブラティレーナ・ミリーゼー少佐がお話ししたいと Achei que ele ia falar, Pode, né? cala a boca. Gente, que nome foda dela. これからお話しするのは共和国の本当の歴史です。9年前、我が共和国正規軍は開戦してから半月余りでレギオンの圧倒的武力の前にほぼ壊滅状態に陥りました。 Nossa. そこで共和国政府は2つの決断を下します。一つは85行政区内への全共和国民の避難。もう一つは戦時特別治安維持法の施行です。これは我々アルバと違い髪と目が銀色でない人々の市民権 Olha を lá, Ah. 人間とみなさず85行政区の外にある強制収容所 Nossa. viu? Eles viraram ferramenta de guerra. それによりこれは皆さんも知っているでしょう。人がいないはずの区域は86区。そこに住む人々を86と呼ぶようになりました。彼らはこの85区までと86区を仕切る仮面要塞グランミュール建造の労役を課され、そしてジャガーノートに載せられます。ジャガーノートには人間が載っています。ですが載っているものが86が人間でないのだからそれは無人機だという理屈です。そして彼らは大量のレギオンに囲まれ今日もまさに今この時も戦い続けています。毎朝流れるニュースは真実ではありません。 Caramba. 確実に犠牲者は出てい É ます。 agora que a gente a gente vai chegar à conclusão daquilo que a gente falou. Aham. Olha lá, eles realmente não ligam. Uhum. 彼らは人間です。私は日々彼らと共に戦っています。共に戦っているとのことですが、少佐が戦場に行かれたことは Nossa, Exatamente. Cheque. Total. あります。一度だけです。 Hã? Não esperava por isso. 戦場にまで来ました。戦ったわけではありません。命を懸けて戦っているのは我々が市民権を剥奪した86と呼ばれる人々だけです。困りますよ少佐お願いしたじゃないですか奴らの肩を持つようなことはしないでくださいと先生、我が共和国の国旗が示すものは何ですか？ Quem é aquele cara ali? Deve ser de uma patente Um mais alta oficial. que a dela, né? 平等、博愛と正義と高潔。それは人間に対してです86は人間もどきです誤った知識を教えてもらっては困ります Nossa, a sociedade tá completamente corrompida.
É o professor surtando. の姿は見えなくても耳を澄ませば Ela tá lutando 選手たちの uma 声が batalha 聞こえ tão perdida. Tão perdida. いくら離れていても我々は E ela tá fazendo do jeito errado, eu acho, sabe? Porque ela tá tomando toda atenção pra ela. Sim. E aí ela pode ser impedida de fazer qualquer outra coisa. Uhum. 大丈夫よジェロームおじさまからきちんと私の真意を伝えてもらうから Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ele vai. 今からでも共和国の愚かな過ちを正すためよ Jogos Vorazes. Ela vai ser expulsa por distrito, isso que vai acontecer. Exato. É o tordo. コミュニケーションはしっかりとってるわ毎晩パラレードで同調して毎晩いろいろよ任務以外のプライベートな話も離れていても心はちゃんと通じてるの Acho que só da sua parte, desculpa. Eu ainda. Pode ser que eu esteja ちょ errada. っと無謀だけど大胆で確実な攻撃力とても優秀な軍人よアンダーテイカーは言われているような恐ろしい人じゃないわレーナがそう思ってるだけでしょ Ela é, ao mesmo tempo que ela é super virtuosa, ela é muito inocente, né? Ela é ingênua demais, eu Ela é acho, pra ingênua. estar no campo militar. おque お é que isso? aconteceu? パラレードアクティベート同調対象スピアヘッドプロセッサー Ih, a Flor murchou tudo. Depois do que ela fez ali, a chance dela estar sendo monitorada é tão grande. Essa é a Sim. engine. Ué, mas já acabou? Então, o outro episódio. Não, nossa! Longe disso. É, eles falaram, bem que falaram que tem bastante pós-crédito. Tem. Que era pra Nossa gente senhora, mas esperar. bastante beleza, mas meio episódio praticamente? Então, né? Bom, Mas se assim, confirmou a nossa teoria. Eles não ligam. E eles não Eles ligam, sabem, eles eles não sabem e ligam. eles não ligam. Né? É que assim, aparentemente os alunos não sabiam. Que ela chegou com os dois pés no peito, mas você percebeu que uma parte da sociedade sabe. É. Não, se bem que não, os alunos sabiam, porque eles falaram. Não, mas eles, aqui, eles ó, são, mas aqui tá dizendo aqui que eles não são, entendeu? Enfim. são porcos que não conseguiram evoluir. Evoluir, é. Aí ela falou que eles são meio que da elite, né? Por isso que tá todo mundo lá, cabelinho branco lá, É. né? Enfim. Gente, é muito Jogos Vorazes. Sabe? Muitos jogos vorazes. Muitos jogos vorazes. Estão colocando eles lá pra morrer. Uhum. Enfim, e não se importam. E tem um muro em volta que impede que eles entrem, aparentemente, né? Pelo que eu entendi. É, eles vão morrer. Eles né, se ficam forem. do lado de fora. São 85 distritos que tem o pessoal do cabelinho branco e só 86 dos renegados. Foi isso que eu entendi, eu acho. Não entendi. Eu acho que foi isso que eu Dar uma entendi. olhada de novo depois nisso. Ou galera, deixa nos comentários aí. É. As coisas que vocês estão vendo que a gente deixou passar, vocês podem comentar. Ela vai entrar em contato com eles agora? ポイント208そう言ったよなあの女ハンドラーあの地点から展開するなら最良の迎撃地点だだよな優等生丸出しのとこはヘドが出るがただのお嬢ちゃんじゃなさそうだな Eles estão reconhecendo ela? Então, eu tô meio na dúvida. でもまあどこまでついてこれるかなほら来てよどうぞありがとうアンジェ手伝うよ お願いね Acho que ele queria ficar com ela, isso sim. Exatamente. 面白い Eu tô na dúvida. Ela também não era pra ser um daqueles? Por causa da cor do cabelo? É. Ela tem todo o biotipo, você não acha? お疲れ様 De fato. Nossa!
Meu Deus. 戦隊各員今はよろしいですか？記録更新1週間連続問題ありません。ハンドラー1、今日はお疲れ様でした。あなたたちもお疲れ様です。 Constrangedor todo mundo ouvindo. Uhum. 楽しそうでしたわ。ただの時間潰しです。お気になさらず。そうですか。ところでアンダーテイカー、今日は少しお小言があります。 E 紹介と戦闘の報告書、あなたがスピアヘッド戦隊に配属されてからのものを読もうとしたら全部同じでした。前線の様子などそちらが知ってどうするのですか？無駄なことをしますね。レギオンの戦術や編成傾向の分析は私たちハンドラー Ah, entendi porque ela tava inconformada. から送られなかったんだということは分かりますし、それはこちらが悪いのですから怒りませんが、これからはきちんと作成してください。私は読みますから。読み書きは苦手なんです。強制収容所に学校なんてなかったからね。ごめんなさい。ま、苦手というか面倒だろ。アンダーテイカー。アンダーテイカー。わかりました。これまでのものも送ってください。全部。ガンカメラの映像ファイルいいですか？ダメです。書いてください。 Uhum. 分析ができれば対策が取れます。精鋭のあなた方の戦闘記録ならなおさらに。前線戦争の総合率が下げられますし、それはあなた方にもそうなのですから、どうか協力してください。わけない。いえ、同じぐらいですよ、皆さんと。 Então, 従軍してもどれくらいになるのですか？みんな4年目というところかな。アンダーテイカーは一番長くて今5年目だ。では、アンダーテイカーは任期満了まであと少しですね。 eu não tenho. Não acho que o serviço aí acaba. Exato. 何かやりたいことはありますか？行きたいところや見たいものとかさあ、考えたこともありません。 Não dê esperanças que você não pode ですか？ realizar, sabe? Uhum. でも、今から考えておいてもいいかと思いますよ。何か思いつくかもしれませんし、きっと楽しいと思います。そうかもしれませんね。知りたくない。 Então, vamos às considerações. Gente, é o seguinte, pra não ficar... A gente não tá toda hora tem que ficar pulando pro pós-crédito. Ah, onde é que tá o pós-crédito? Ok. Eu e a Kelly, a gente vai fazer essa dinâmica. A gente vai assistir... Terminou o episódio? Deu a ending. A gente vai ficar batendo papo durante a ending, falando do anime. Assistir o pós-crédito e depois a gente faz as considerações, beleza? Acho que, né? Deixa a ending rolando enquanto a gente Sim. bate papo. Ela foi a primeira operadora deles que percebeu que ele mandava sempre o mesmo relatório, né? Ou seja, ninguém lia. Ninguém se ligava. importa. Ninguém se importa. Outra coisa. Ela falou que com 6 anos ele vai completar o tempo de serviço dele. Quantas pessoas naquela cidade você viu que não tinham cabelo branco? Nenhuma. Eu te aposto que com 6 anos eles são executados. Ou eles Sabe? continuam servindo até o final da vida, porque aquele outro cara ele é bem mais velho que tá cuidando das máquinas, entendeu? Sim, mas eu acho que ele tá ali, ele tá cumprindo uma função. Ele é o mecânico, sabe? O caso dele é exceção. Mas, assim, eu acho que é isso. Eles são, deu tempo de serviço, eles são executados, porque não tem, sabe, não tem lugar pra eles. Eles são... Não tem. Eu acho que essa promessa que Até ela porque a fez é maioria uma deles- promessa da cabeça dela. A maioria deles devem morrer antes de concluir esse tempo de serviço. Exato. Eu acho que a assim- maioria morre antes de cumprir o tempo de serviço. Esse discurso dela vai dar muito ruim pra ela. Vai. Ah, vai. Não vai ficar de graça esse discurso dela. Eu não acho que o tio dela vai conseguir defender ela. E, assim, você tá partindo do princípio que ele vai querer defender ela, né? É. Porque assim, olha a sociedade que ele vive. E ele mesmo chamou a atenção dela, falando pra ela parar de tratar ferramenta com tanta empatia, entendeu? Se bobear, eu acho, que não foi mostrado ainda, mas pelo jeito que ele falou do pai dela, se bobear, o pai dela tinha esses mesmos ideais que ela e talvez ele foi executado em algum momento. Possivelmente. Porque o próprio tio dela fala, você parece muito com seu pai, entendeu? Pelo discurso Sim. que ela faz. Então, alguma Então, acho coisa... que era ele lutando sozinho também e se livraram dele, entendeu? Silenciaram ele. Eu Pode ser. acho que pode ser isso. E o tio dela provavelmente sabe.
entendeu? sabe? Mas ela provavelmente não. Provavelmente devem ter contado alguma história, tipo, fictícia, E vamos sabe? te contar, eu não engoli até agora o fato dele ser tio dela e botar ela numa posição tão perigosa. A gente precisa de alguém pra substituir muito cedo. Talvez ela já tava no radar deles há algum tempo, por esse comportamento dela. E o Undertaker é conhecido pelo quê? Ceifador. E ele acaba enlouquecendo todos ele- os operadores. Vamos se livrar dela, De um jeito mais fácil, entendeu? E a porque gente não faz sentido. E a gente não precisa nem ser. Eles não vão ser. Não vão sujar as mãos, Exato, entendeu? entendeu? Vão- É, desculpa vão poder perfeita pra tirar culpar ela do os radar. outros, entendeu? E a culpa vai ser dos porcos que não evoluírem, entendeu? Exato. Aí, enfim, só que assim, a abordagem dela é diferente e a recepção deles está sendo diferente também, porque eles estão percebendo que eles não estão sendo tratados como ferramenta. Mas é muito cedo ainda, né? Pra eles dar confiança pra ela. Eu acho que eles estão dando trela pra ela por ser esse começo, mas eles estão dando trela, tipo, naquela brincadeira. Tipo assim, ai, vamos ver até quando ela aguenta, sabe? Sim. A partir do momento que ela fizer alguma coisa que talvez mexa muito com o emocional deles, eu acho que eles vão meio que tacar na cara dela. Tipo, você não tá aqui, sabe? Exato. E você chamou a atenção pra uma coisa que eu não tinha reparado, que é o fato da menina lá ter o cabelo branco. Sim, O que ela tá fazendo lá, sabe? Desde o primeiro episódio, na verdade, eu vi ela, mas eu fiquei pensando, será que ela... É porque ela tem todo o padrão, o traço, até, tipo, o olho, assim, dos que estão lá. Uhum. Então, o que eu pensei, talvez? Ela é uma traidora do Império, entendeu? A família dela era... E E eu ela acho acabou que- sendo expulsa, alguma coisa assim. Sei lá, tipo. Eu acho que vai contar a história dela mais pra frente. Porque... Mas eu achei que ela tem todo o biotipo. Uhum. Então, achei lá. Bom, mas enfim, eu acho que o episódio, ele desenvolveu um pouco mais a relação dela com eles, mas não acrescentou muito Na pra história. Assim, acrescentou porque explicou como que aconteceu a guerra. Ah, ponto importante, que talvez a gente não tenha prestado tanta atenção, mas foi o que pareceu. Eles entraram em guerra com aquele outro império, e quer dizer, eles foram atacados basicamente, né? Só que aquelas máquinas, elas não são pilotadas, elas têm um tempo útil de vida, que tá pra acabar em 2 anos, em 2 anos todas elas param de funcionar. Pelo menos foi o que o professor tava... Porque aparentemente Dizendo lá. eles ganharam a guerra com o Império, mas essas Na máquinas verdade, ainda. não é que eles ganharam. O império que produziu essas máquinas, ele foi destruído pelas próprias máquinas. Então não tem mais ninguém pra repor essas máquinas, elas vão sair de serviço dentro de 2 anos. Provavelmente elas estão programadas pra ficar atacando eles, por isso que elas vão e voltam, vão e voltam. Exato. Né? Mas esse é o meu ponto. Primeiro, a gente tem que considerar se isso é verdade ou não. Se isso é só uma história que eles estão contando, se eles têm essa informação ou não têm. Porque é muito estranho. Essas máquinas, elas estão muito em perfeito estado, sabe? Ou esse próprio império deles, que é dono dessas máquinas. Porque as máquinas deles são surradas. Então. Né? Não, mas faz sentido a máquina deles ser surradas, porque principalmente depois que eles contaram agora. O Império, eles foram atacados por esse outro Império, que tinha uma tecnologia muito mais avançada. E eles estão tendo que, né? Então. Tendo que se virar pra se defender. Só que assim, o lado bom tem um horizonte. Então dá pra continuar lutando com máquina sucateada. Porque se não tivesse um horizonte, eles tinham desistido já. Então, mas como tem, vamos sucateando e lutando. Mas eu acho assim, se eles estão defendendo o império deles, eles deviam investir um pouquinho mais, né? Pra poder continuar lutando com essas... Sim. As máquinas deles estão muito surradas, entendeu? Então, o que pode ser também, como eles tratam eles como máquinas, como animais, né? Ferramentas, essas máquinas podem ser do próprio império. Sim, são um serviço E de eles estão extermínio. atacando eles pra exterminar os que sobraram. Sim, mas não faria sentido eles fornecer... Não faria sentido duas coisas. Primeiro, eles já são tratados como porcos. Era só meter uma bomba lá e matar todo mundo. Eles não têm que... Você percebeu que quando se trata dos 86, eles não precisam se justificar E eles pra não têm ninguém. remorso nenhum, né? Não tem. Então eu acho que realmente eles são ferramentas pra defender o Império. Eu acho que eles não estão tentando eliminar eles porque eles podem fazer isso a qualquer momento. Entendi. Isso que é verdade. E assim, com total apoio da população, pelo que a gente viu. Não faria sentido eles ficarem nesse teatro só pra se livrar deles. Então, mas é uma coisa que me lembra muito, de novo, Coriolanus Sloan, dos Jogos Vorazes. Ele falava assim, não seria muito mais fácil eu pegar Eu 12 sei, pessoas e mas jogar uma bomba do que eu, né, Os- mostrar, dar Então, mas pra você não tá eles entendendo, você não um tá entendendo. motivo, sabe? Eu sei, mas você não tá entendendo. Tem uma diferença crucial entre Jogos Vorazes e o 86. Nos Jogos Vorazes, os distritos são usados pra coletar recursos e mandar pra capital. Sim. Então eles ainda são uma mão de obra necessária. Sim. E o Snow sabe disso. Aqui não, eles não são mais necessários. É. Eles são só ferramenta de guerra. Só isso.
Eles não são mão de obra, não são porra nenhuma. Eles só são ferramenta de guerra. Então, nesse caso, essa é a serventia deles clara. Se não fosse isso, eles estariam morrendo de fato, entendeu? Uhum. Que nem nos Jogos Vorazes, eles não são soldados. Não, Eles são escravos. exato. Essa é que é a verdade. Eles estão lá pra produzir recursos pra capital. Exato. Aqui não. E eles dão uma falsa esperança pra eles. Exato. Aqui eles não dão nem essa falsa esperança. Eles falam que eles preferem que eles morram. Eles deixam isso bem claro. Por isso que eles estão não sabendo lidar com o excesso de empatia que eles estão recebendo dessa nova operadora. Sim, faz Isso aí, sentido. mais uma coisa, se fosse a intenção deles exterminar essa galera, eles não colocariam operadores pra ajudar eles. Mas enfim, agora resta saber se esse império caiu de fato pras máquinas, se tem esse tempo útil. Eu não acho que seja isso. Não me pareceu. Mas, Pode enfim. ser que tenha mais coisas. É isso aí, acho que a gente considerou os pontos aqui que a gente pescou no episódio. Uhum, acho que sim. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam do episódio. Se vocês estão assistindo com a gente, acompanhando episódio a episódio, deixa aí suas teorias também. É isso aí. É isso aí, vamos nessa. Tchau, Tchau, tchau. tchau.